Então, gente, para nossa aula de HTML a gente vai usar ou Sublime Text 3 ou Notepad++. Vamos ver se vê bem a gente na aula de HTML. Vamos lá. Resumo. O HTML é abreviação para a expressão em inglês Hypertext Markup Language, que significa linguagem de marcação de hipertexto. É uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na web. Documentação HTML podem ser interpretadas por navegadores. A tecnologia é fruto da junção entre os padrões HiType e SGML. HiType é um padrão para representação estruturada de hipermídia e conteúdo baseado em tempo. Um documento é visto como um conjunto de eventos concorrentes dependentes de tempo, como áudio, vídeo, etc., conectados por hiperligações. O padrão é independente de outros padrões de processamento de texto em geral. SGML é um padrão de formatação de textos. Não foi desenvolvido para hipertexto, mas tornou-se conveniente para transformar documentos em hiperobjetos e para descrever as ligações. A história. Vamos falar um pouco da história do HTML. Tim Berners-Lee, físico britânico, criou o HTML original e outros protocolos associados como o HTTP em uma extração Nashcube, usando um ambiente de desenvolvimento NetStep. Na época, a linguagem não era uma especificação, mas uma coleção de ferramentas para resolver um problema que tinha. A comunicação e disseminação das pesquisas entre ele e seu grupo de colegas. Sua solução combinada com a então emergente internet pública, que tornaria-se a internet, ganhou atenção mundial. As primeiras versões do HTML foram definidas com regras sintáticas flexíveis, o que ajudou aqueles sem familiaridade com a publicação na web. Através do tempo, a utilização de ferramentas para a autoria de HTML aumentou, assim como a tendência em tornar a sintaxe cada vez mais rígida, apesar disso, por questões históricas, retrocompatibilidade. Os navegadores ainda hoje conseguem interpretar páginas web que estão longe de ser um código HTML válido. A linguagem foi definida em especificações formais na década de 1990, inspiradas nas propostas originais de Tim Berners-Lee em criar uma linguagem baseada em SGML para a internet. A primeira publicação foi esboçada por Berners-Lee e Dan Connolly e publicada em 1993 na IETF, com uma aplicação formal para o SGML, com uma DTD em SGML, definindo a gramática. A IETF criou um grupo de trabalho para o HTML no ano seguinte, publicou o HTML 2.0 em 1995. Desde 1996, as especificações do HTML vêm sendo mantidas com auxílio de fabricantes de software pela World Wide Web Consortium, W3C. Apesar disso, em 2000 a linguagem tornou-se também uma norma internacional. A gente tem um ISO dela. A última especificação HTML lançada pelo W3C foi a recomendação HTML 4.01, publicada no final de 1999. Uma errata ainda foi lançada em 2001. Desde a publicação do HTML 3.5, no final de 1997, o grupo de trabalho da W3C tem cada vez mais, de 2002 a 2006, de forma exclusiva, focado no desenvolvimento do XHTML, uma especificação HTML baseada em XML, que é considerado pela W3C como um sucessor do HTML 234. O XHTML faz uso de uma sintaxe mais rigorosa e menos ambígua para tornar o HTML mais simples de ser processado e estendido. Em janeiro de 2008, a W3C publicou a especificação do HTML5, a próxima versão do HTML, como um Working Draft. Apesar de sua sintaxe ser semelhante à de
SGML, o HTML5 abandonou qualquer tentativa de ser uma aplicação SGML e definiu explicitamente sua própria serialização HTML, além de uma alternativa baseada em XML ou XHTML5. A gente tem uma foto do time Slim para HTML, né? Vamos falar um pouco agora sobre a etiqueta, né? Etiquetas, tag. Todo documento HTML possui etiquetas, no inglês tag. Palavras entre parênteses angulares, chevron. Essas etiquetas são os comandos de formatação da linguagem. Um elemento é formado por um nome de etiqueta, tag. Atributos, valores e filhos, que podem ser outros elementos ou texto. Os atributos modificam os resultados, padrões dos elementos e os valores caracterizam essa mudança. Exemplo, de um elemento simples não possui filhos. Né? A gente tem um exemplo. Exemplo de um elemento composto, possui filhos, ou seja, H, tal. O A é a etiqueta de abertura. Etiqueta de abertura. Eu vou explicar isso melhor de pai, irmão e filho na prática. Eu acho que vai ficar bem mais fácil da gente entender. Certo? Mas voltando aqui, o A ali é a etiqueta de abertura. A tag, né? Que o A tá fechado, né? Quando a tag ela tá com a barrinha assim, é porque a gente fala que foi o fechamento, ela tá fechada, ou seja, eu abri e aqui eu fechei o A, certo? Aqui abriu o A e aqui fechou o A, certo? Isso a gente vai ver mais calmo na prática. href é o atributo onde é definida a URL que será acessado, o link, p etiqueta que define um parágrafo, a etiqueta que define hiperligação. O href, atributo que define a URL da hiperligação, target, atributo que define a forma como a hiperligação será feita, underline self, valor de atributo target que define que a hiperligação será aberta na mesma guia, e na contrabarra, né? Define o fechamento do elemento. Isso é necessário porque as etiquetas servem para definir a formatação de uma porção do documento. E assim marcamos onde começa e termina o conteúdo que receberá a formatação ou marcação necessária específica. Alguns elementos são chamados vazios, pois não marcam uma região de texto, apenas inserem alguns elementos no documento. Cada elemento tem seus atributos possíveis e seus valores. Um exemplo é o atributo href, que podem ser usados com o elemento A com o link, mas que não pode ser usado com o elemento meta. Isso quer dizer que devemos saber exatamente quais os atributos e valores possíveis para cada elemento. De uma maneira geral, o HTML é um poderoso recurso, sendo uma linguagem de marcação muito simples e acessível, voltada para a produção e compartilhamento de documentos, imagens, vídeos e áudio via streaming. Estrutura básica de um documento. Vamos lá. A estrutura básica de um documento HTML, Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de HPT, apresenta as seguintes marcações. Aqui está o modelo. Certo? Vamos lá. As etiquetas HTML não são sensíveis à caixa, portanto, tanto faz escrever HTML, o HTML todo maiúsculo, como HTML com H, só o H maiúsculo, tudo minúsculo, HTML, ou alternando, maiúsculo, minúsculo. As etiquetas básicas de HTML cuja presença é altamente recomendada nas páginas são HTML, define o início de um documento HTML, indica ao navegador que todo conteúdo posterior deve ser tratado como uma série de códigos. Reg define o cabeçalho de um documento HTML que traz informações sobre o conteúdo que está sendo aberto. Body define o conteúdo principal, o corpo do documento. Esta é a parte do documento HTML que é exibida no navegador. No corpo podem se definir atributos comuns a toda a página, como cor de fundo, margens e outras formatações. Certo? Enfim. Deixa eu
aqui. Então, eu tava querendo recomendar esse site também, quem sabe um pouco de inglês. W3C Schools. Ele ele contém exemplos, né, sobre HTML, sobre tags, sobre CSS também, né, JavaScript, etc, etc, etc. HTML5. Então aqui, por exemplo, aqui tem um exemplo. Você pode pegar, você pode testar como funcionaria esse exemplo, certo? Se HTML5, eu quero testar novos elementos do HTML5. Então ele fala vários elementos novos que tem as tags do HTML. Você pode testar também. Try it yourself. Aqui, por exemplo, é um vídeo. Aqui você vê o código do lado, certo? E aqui você pode testar o que esse código faz. Aliás, aqui a estrutura é o código fonte. Aqui do lado você vê o resultado, né, do que ele está fazendo. Bem bacana. Enfim. Vamos falar mais um pouquinho de tag. Como eu estava falando, isso tudo no nosso documento inserimos uma tag. Dentro dessa tag é necessário declarar outras duas tags, head e body. Essas duas tags são irmãs, pois estão no mesmo nível hierárquico em relação a sua tag py, que é o HTML. Ou seja, a tag py são essas, né? A abriu, fechou. As irmãs são essas, que elas estão depois, certo? Elas foram criadas depois, aliás, foram criadas entre a tag py. E a tag head contém informações sobre o nosso documento que são de interesse somente do navegador e não dos visitantes do nosso site. São informações que não serão exibidas na área do documento do navegador. A especificação obriga a presença da tag do conteúdo title dentro do nosso head, permitindo especificar o título do nosso documento, que normalmente será exibido na base de título da janela do navegador ou na aba do documento. Outra configuração muito utilizada principalmente em documentos cujo conteúdo é escrito em um idioma como português, que tem caracteres como acentos e cedilha, é a configuração da codificação de caracteres, chamado code ou charset. Podemos configurar qual codificação queremos utilizar em nosso documento por meio de configurações de charset na meta tag. Um dos valores mais comuns usados hoje em dia é o UTF-8, também chamado de Unicode. Há outras possibilidades como o latim, muito usado antigamente. O TF é uma recomendação atual para o encode na web por ser amplamente suportada em navegadores e editores de código, além de ser compatível com praticamente todos os idiomas do mundo. É o que usaremos no nosso cursinho. Então a gente tem uma... Vamos mudar aqui. Peraí. Vamos colocar o exemplo. Peraí, eu vou copiar estrutura. Criar um novo. Pronto. Aqui. Não, isso daqui eu faço depois. Não vou confundir. Irei salvar. Só como index.
Então, deixa eu explicar. Como a gente havia dito antes, a gente começa com a tag HTML. Isso é praticamente uma regra. A gente sempre começa com HTML e fechar o HTML. É como se fosse um algoritmo. É como se fosse um algoritmo. A gente tem um head. Abriu o head, fechou o head. Abriu o body, fechou o body. Então, abriu o title, fechou o title. O meta, no caso, você não vai fechar. É assim mesmo que ele deve ficar. Aqui, por exemplo, title, ele vai refletir no título, no navegador. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Associação Educacional Lógico. Exemplo. Peguei, salvei. Vamos agora lá na aula HTML. Vamos abrir e ver o que aconteceu. Percebe? Ah, mas não apareceu nada. Mas olha aqui em cima. Associação Educacional Dom Bosco. E eu escrevi o quê? Associação Educacional Dom Bosco. O title, ele vai definir aqui em cima. Certo? Se eu mudar aqui, por exemplo, Prefeitura Municipal de Resende. Salvei. E dá um F5, aqui em cima vai mudar, ó. Reparem só. Mudou. Ou seja, a tag title, ela serve para mudar aqui. O nomezinho que vai ficar aqui em cima. Se eu colocar, por exemplo, primeiro ano de sistema de informação. Salvei. Vai mudar de novo. Primeiro ano de sistema de informação. Então, opa. Então, é basicamente isso. Tá? Então ele vai fazer só isso. A princípio. A princípio ele só vai mudar o texto aqui em cima, o cabeçalho da tua página. O body, ele vai ficar sempre dentro da tag head, certo? Aqui no meta já sai, a gente definiu o TF8 como eu havia lido, né? A gente pode, por exemplo, aqui você pode editar um texto qualquer, por exemplo, deixa eu ver, acho que recesso escreve assim, cara. Recesso da faculdade, beleza. Isso daqui eu ainda vou explicar. Mas eu acho melhor primeiro mostrar o que acontece para facilitar a explicação. Então a gente vai salvar. Vamos ver o que acontece. Eu esqueci de fazer um negócio. Show.
fazer um negócio aqui. Pronto. Bem melhor. Vamos à explicação. O que é isso daqui? Essa tag é responsável por dar parágrafo. Se você for escrever um texto, essa tag P é responsável por dar parágrafo. E esse H1, ele bom, antes de qualquer coisa, esse H1 ele vai estilizar o seu texto, né? Para ele parecer, por exemplo, o H1, ele vai ficar parecendo um título, por exemplo. Você pode usar também H2. Né? Lembrando que esse H vai ter o H6. Não deu H6. Então, o que acontece? Esse H de heading. De heading. Esse H ele significa heading. Ou seja, ele são formatos de título que você pode estar dando. Formatos de são como fosse como eu vou explicar, é como fosse um padrão, certo? Você está dando um padrão para o seu texto que você escreveu, né? Para o seu conteúdo aqui. É um padrão para título. Isso. Então vamos lá. Tag body. A tag body contém o corpo do nosso documento que é exibido pelo navegador em uma janela. Sabe que o body tem ao menos um elemento filho, ou seja, um ou mais tags HTML dentro dele. Aqui é mais ou menos o exemplo que a gente fez. Esse exemplo usamos a tags H1, que indica um título, né? Como eu havia falado. E a doctype que eu achei melhor explicar depois. Vamos lá. A instrução doctype não é um tag HTML, mas uma instrução especial. Ela indica para o navegador qual versão do HTML deve ser utilizada para renderizar a página. Utilizaremos o doctype, tag !doctype HTML, que indica para o navegador a utilização da versão mais recente do HTML, a versão 5 atualmente. Há muitos comandos complicados nessa parte do doctype que eram usados em versões anteriores do HTML e do XHTML. Hoje em dia, nada disso é mais importante. O recomendado é sempre usar a última versão do HTML, usando a declaração de doctype simples, que é essa. E essa declaração, ela de costume, vai aqui em cima. Antes de qualquer outra coisa. Certo? Então, tags HTML. HTML é composto de essas tags, cada um com sua função, adicionou muitas novas tags que veremos. Então, adicionou muitas novas tags que veremos ao longo do curso. Nesse momento, vamos focar em tags que representam títulos para parágrafos e ênfase. Então, o título, né? O título eu já mostrei, né? Vai do H1 até o H6, nem tem por que eu falar muito. Parágrafo é o P que eu falei. O ênfase, o lance é o seguinte do ênfase. Você pode usar strong, que tem o efeito de negrito, né? Ele tem o efeito do negrito, certo? Ou EM. Esse EM, ele tem efeito tipo itálico, certo? Ah, mas eu quero colocar os dois. Eu posso colocar os dois? Você pode colocar os dois, por que não? Mas tenta sempre seguir a ordem, certo?
Esse aqui foi o último, fechou aqui. Depois vem esse, fechou aqui. Depois vem o P, fechou ali. Certo? Então sempre seguir a ordem. Fica direitinho. Olha lá. Show, né? Vamos ver o que é mais. Podemos ensinar. Aí fala do Strong, M. E para fechar a tag IMG, né? Antigamente você só usava isso daqui, ó. Isso muito antigamente. Com HTML5 hoje em dia você pode usar isso daqui, certo? Ou seja, vou copiar aqui para não perder muito tempo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, tá, ó. A parada é o seguinte. Show. O ideal, gente, também, antes de eu falar da imagem, é você comentar. Então, por exemplo, aqui começa o head. Se você trabalha em uma empresa, provavelmente você vai ser obrigado a comentar os códigos que você faz. Aí você vai dar um espacinho, né? Tipo, depois você vai falar do body. Aqui começa o body do código HTML. Aqui termina o body no código HTML. Show. Eu tô colocando, abrindo e fechando aqui, mas você pode simplesmente colocar só um. Mas voltando aqui, por exemplo, o figure, ele já é uma tag, vou dizer, ele já é uma tag nova do HTML5, próprio do HTML5. Antigamente a gente só usava esse daqui. Eu, quando fiz meu primeiro curso, só usava esse daqui. Eu usava o href, aquele, né? Hoje em dia a gente usa o figure, que é uma forma mais atualizada de a gente colocar no código imagem e tal. Aqui, esse fig caption, ele vai atrelar a foto um título para ela, né? Um comentário, uma legenda, enfim.
Então a estrutura fica mais ou menos assim, fica a foto, embaixo vai ficar a legenda dela. Por exemplo, deixa eu arrumar aqui uma foto qualquer. Vou colocar aqui um carro. Carro qualquer. Um carro maneiro, cara. Enfim. Eu vou pegar esse carro. Aliás, ele tá com efeito. Vou pegar outro tipo. Vou pegar esse daqui. Salvar a imagem. Salvar. Tem uma pastinha de imagem. Aliás, IMG, né? Não fica tão grande nosso código. Carro. Vamos salvar. Só ver um negócio aqui. É JPEG. Então, IMG. Carro. JPEG. Aqui foto do. O que eu fiz aqui? A página, ela tá na raiz, ou seja, deixa eu explicar melhor aqui. A página ela tá na raiz. Volta aqui, né? Tá. Deixa daí, depois eu resolvo. A página ela tá na raiz. A foto ela tá dentro da pasta IMG, certo? Aqui a gente tem a foto, certo? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô digitando o caminho dela, certo? O nosso documento que a gente está editando é o index. Então, ela está dentro da pasta IMG, o arquivo carro JPG, certo? Vou colocar, tá? E a gente vai colocar aí. Eu acho que é uma Ferrari. Acho que é uma Ferrari. Certo? E a gente vai salvar. Olha lá. Embaixo vai estar escrito Ferrari. Show. Enfim. É isso. Por hoje é só. Espero que. Deixa eu salvar aqui, senão. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.